Paz do Senhor Jesus, querido irmão ou irmã, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo aqui uma porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. E eu tenho uma palavra hoje para você que foi chamado por Deus, mas está se escondendo, está negligenciando o chamado do Senhor. Eu quero ler para você aqui Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O profeta Jeremias era sábio o suficiente para perceber que o chamado de Deus é pesado, é difícil, é complicado, trabalhoso, doloroso. Assim como Moisés também percebeu isso, Êxodo capítulo 4, verso 10. E uma decisão sábia é justamente você rejeitar fardos que você sabe que não pode carregar. E é por isso que talvez Moisés e Jeremias, a princípio, rejeitaram o chamado de Deus. Moisés disse: Eu não sei falar. Jeremias disse: Eu não passo de uma criança. E Jesus ele conta também uma parábola, em Mateus 21, 28, 31, que diz que o primeiro filho disse que não ia atender o chamado do pai, mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho disse que ia, mas não foi. Para Jeremias, ser apenas um sacerdote já estava de bom tamanho, né? Uma vez que ele é da família sacerdotal e iria certamente se tornar um sacerdote, isso estava no sangue. Então, tudo que ele queria era servir ao Senhor, cumprindo o seu papel como sacerdote, tal qual seu pai, Ilquias, cujo nome significa O Senhor é minha porção. De maneira que a primeira coisa que Deus faz é explicar para Jeremias: Ô Jeremias, você não foi chamado para ser um sacerdote, ainda que toda a sua família e seus antepassados tenham sido. Eu te chamei para algo especial. Eu te chamei para algo melhor. Eu te chamei para atender uma necessidade deste tempo. Ô Jeremias, abre os olhos e vê. Jerusalém está caindo, o templo será destruído. Para que me servirá um sacerdote? Para nada. Porque o templo será destruído, eu quero um profeta. E é assim que eu vou te levantar como profeta. Irmãos, precisamos saber discernir este tempo. Veja o seu chamado, para que Deus está te chamando. Às vezes você quer seguir um caminho, tá? Mas a necessidade do momento faz com que Deus te chame para outra coisa. Não um sacerdote, mas sim um profeta. E é por isso que ele diz a você: as nações eu te dei por profeta, não por sacerdote. Quantos Jeremias estão por aí escondidos entre os bancos das igrejas, pensando que a sua vocação é ser apenas membro ou apenas um porteiro, quando na verdade esses Jeremias anônimos têm a humildade que Deus gosta, felizes por contribuir de alguma forma para o reino de Deus, porém o Senhor hoje te fala e te diz que mais do que membro, mais do que porteiro, mais do que diácono, cooperador, tesoureiro, regente, líder de departamento, professor de EBD, esta não é sua vocação. Deus te chamou para muito mais do que isto, né? O Senhor te elegeu para ser uma voz nesta geração e por isso ele te diz: antes que você se formasse no ventre, eu já te conheci. Não importa, né, o caminho que colocaram para você, o cargo que deram para você, importa o chamado que eu tenho contigo desde o seu nascimento. Muitos são chamados, porque a obra é grande, isso é verdade, porém são poucos aqueles como você que Deus chamou para grandes obras, para grandes coisas. Não importa se você vem de uma família de pequenas coisas, onde ninguém fez nada extraordinário, não importa. Deus te separa para fazer muito mais. Um dos motivos pelo qual não temos ainda um avivamento no Brasil é porque os Jeremias desta geração estão atuando nos bastidores,
estão atuando. Talvez, de repente, até os líderes da sua igreja viram que tem algo diferente em você, ficaram com medo de você tomar o lugar deles e te colocaram para escanteio. Isso acontece muito. Os Jeremias estão atuando nos bastidores nessa geração e é por isso que tarda um pleno avivamento, mas Deus quer usar você na linha de frente. Não adianta se esconder, Jeremias, porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te viu, já te viu. Não adianta disfarçar, tentando viver como sacerdote, como diácono, professor, regente, líder, humilde porteiro. Não, 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 porque antes de nascer, o Senhor já te consagrou. Aleluia. Medite Gálatas 1,15, Lucas 1,15. Você não pode recusar mais o chamado de Deus, porque até aqui a palavra do Senhor te encontrou. Quem sabe já faz alguns cultos que Deus não fala contigo lá na sua igreja, porque quem está na frente não está de acordo com os caminhos do Senhor. E a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, mas Deus, usando aqui através da minha vida, pelo YouTube, pela internet, essa ferramenta está falando contigo, encontrou você e está te fazendo lembrar da grandeza do teu chamado. Você já nasceu profeta e ponto final. Sim, você sabe que o chamado de Deus está longe de glória e fama, de dinheiro e reconhecimento, porque ainda que tudo isso venha, será pouco diante do trabalho, perseguição, sofrimento que aqueles que são chamados passam. Porém, o avivamento está tardando, porque muitos Ananias, leia Jeremias 28 e você vai entender o que eu estou falando, muitos Ananias estão por aí, profetizando, enganando o povo. Muitos Ananias estão por aí nos púlpitos, nos palcos, com o microfone na mão. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu você para tirar o Ananias de frente, para desbancá-lo. Nós estamos cansados dessas pessoas que foram chamadas só para o microfone, foram chamadas só para a oportunidade, no mundo, na escola, no trabalho, em outro lugar. Parece que não tem chamado nenhum, não são ninguém. Mas quando estão com o microfone, quando estão com a oportunidade, pronto. Parece que é a bola da vez. Estamos cansados dessas pessoas que só querem holofotes e fama. Está na hora dos Jeremias se levantarem. Tá? Está na hora de Deus levantar os Jeremias desta geração, aqueles que estão dispostos a sofrer por Deus, a sofrer pelo chamado e a falar a verdade, custe o que custar. Glória a Deus, aqueles que têm humildade suficiente no coração para entender, Senhor, eu não passo de uma criança, mas são chamados ainda assim por Deus, tá? E mesmo no meio à perseguição e sofrimento, eles continuam profetizando. Leia Jeremias capítulo 20, do verso 1 ao 4, você vai ver o profeta de Deus na dor, no sofrimento, ainda profetizando e falando a verdade, por mais dura que ela venha a ser. Tá? Aquele que te revela a sua real vocação é Deus. Ele te diz, Jeremias 1,19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha servido para abrir os teus olhos e que o Senhor, a partir de hoje, comece a te usar. Quanto mais você tiver coragem de falar a verdade daquilo que Deus te mostra, daquilo que Deus te impulsiona, mais coisas Deus vai te mostrar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, família e ministério em nome de Jesus.